Panorama de mercado, dia 18 de agosto, terça-feira. Estamos com mais um dia de queda no Ibov, 11º dia consecutivo de queda no Ibov diante de um cenário ruim, fluxo estrangeiro aí bastante vendedor no mês de agosto, já com 18 bi em vendas. Cenário de juros estressado, cenário macro aí com os conflitos não ajuda, né? E a gente vê um Ibov aí caminhando para 11 pregões consecutivos. O recorde foi em 2023 com 13 pregões consecutivos. Será que a gente vai igualar ou mesmo passar esse recorde? Pela dinâmica e pelo fluxo vendedor, a gente está aumentando essa probabilidade de igualarmos esse recorde de 2023. Depois de fazer a mínima do movimento ali na sexta-feira e deixarmos uma recuperação, ontem uma leve queda, né, 0,09, e hoje o Ibov está caminhando para o leilão de fechamento com 0,22% de queda. Chegou a estar subindo bem, né? Se a gente olhar o gráfico intradiário aqui, o Ibov chegou a com uma alta de 0,96 no início do pregão e devolveu tudo e virou para queda. Então, dinâmica realmente muito ruim. E estamos voltando a mirar no 165, que é uma região de suporte. Foi um topo lá de dezembro, né, do ano passado, uma região de topo, virou suporte, testou na sexta-feira, respeitou. Se vier para perder essa região, a gente vai começar a mirar lá para os 158 mil, né? A retração de 618 ali de toda a pernada de 50%, melhor dizendo, de toda a pernada de alta que tivemos, né? Desde aí da mínima do ano passado até a máxima de abril desse ano. Então o cenário segue bastante pesado, ruim, o cenário macro não ajuda, o cenário geopolítico não ajuda, e agora o cenário eleitoral, né? Brasil aqui, aí sim um foco mais local também não ajuda, dado que a gente ainda tem o Lula como o favorito para as eleições. Então, ainda muita cautela, muito cuidado com compras. A gente vem observando empresas aí do mercado interno sofrendo muito, empresas do setor de consumo e varejo especialmente, Casas Bahia pedindo recuperação judicial, Marabras, Tokstok e outras aí que a gente observa com muita dificuldade. Então, o cenário está bem difícil e essas eleições só trazem incerteza e aumentam a volatilidade em cima disso. O S&P fechou com mais um dia de queda, uma queda aí de 0,69%, abriu com um gap de baixa e pouco se movimentou durante o dia, já abriu abaixo da média de 9, então pode agora trazer um movimento para vir lá para baixo, testar o topo anterior rompido, né, que era a antiga máxima histórica, lá na região dos 7.620 pontos, vir fechar gap, então a gente teve uma leitura aí, né, pode ser considerada uma deriva, subiu rápido, subiu um pouquinho mais devagar, e agora está perdendo, essa região pode vir fechar gap. E na ótica do semanal nada muda, né? Se olhar o semanal do S&P, pode ser uma correção simplesmente para buscar a média de 9 e voltar a reagir. Tá? Então o cenário ainda segue bastante tranquilo por lá. Depois de 3 semanas de alta, a gente está começando agora uma semana um pouco mais pesada e corretiva. No Dow Jones, a gente teve uma queda de 0,22% hoje, já veio testar o topo anterior rompido, praticamente ali fechando o gap também, né? O gap era lá no 5.3.230, chegou a bater 5.3.256 na mínima de hoje, quase aí já tocou na região de gap. Segurou aqui na região de topo anterior, pode reagir a partir daí. Média de 21 ainda inclinado para cima, apesar da correção bem leve diante da alta intensa que nós tivemos ali no final de julho e início de agosto. Nasdaq caiu um pouco mais forte, 1,68% de queda. Já abriu também com um gap forte aí para baixo, veio fechar abaixo da média de 9 e também pode corrigir um pouco mais para buscar a média de 21, para buscar o fechamento de gap que deixou do dia 3 para o dia 4 de agosto, ali na região dos 28.842. O Nasdaq, né, entre S&P, Dow Jones e Nasdaq, o Nasdaq é o único que ainda não renovou a sua máxima histórica lá de junho, segue um pouco mais fraco ali. Juros. Tivemos os juros hoje arrefecendo depois de 2 dias de alta, o 2 anos caindo 0,9 bips, os 5 anos caindo 1,2 bip, o 10 anos caindo 2,2 bips e o 30 anos caindo 2,6. Apesar da correção, nós tivemos renovação de máxima aí no 10 anos, no 30 anos, que está na máxima desde 2007. Os 5 e os 2 anos, aí, os juros mais curtos, né, já vem numa dinâmica um pouco mais corretiva, mas os juros longos ainda bastante estressados e fizeram máxima do movimento
no dia de hoje. O dólar index, depois de 2 dias de queda e de ter deixado ontem o martelo uma reação, hoje está subindo 0,10, ainda em tendência clara de baixa, mas com espaço para um repique, ou seja, o dólar pode se fortalecer nos próximos dias. O VIX subindo hoje 4,22%, também depois de fazer mínima no ano, volta a reagir, né? O índice de volatilidade, o famoso índice do medo da S&P, começa a trazer uma reversão de curtíssimo prazo, né? Como eu venho dizendo, abaixo dos 15 pontos, 16 pontos abaixo dessa região, é uma excelente compra, deu oportunidade nos últimos dias para comprar. Para hedge, para proteção, acho que é bastante assertivo, né? Para qualquer realização lá fora, qualquer estresse, esse VIX pode voltar lá para cima, próximo dos 20 pontos. Petróleo hoje praticamente no 0 a 0, pouco se movimentou, no momento negocia com 0,16 de queda, 90 dólares e 90 centavos, mas já tem uma leitura de um pivô de alta, então a gente pode sim ver nos próximos dias o petróleo Brent buscando ali o topo recente no dia 30 de julho nos 93 dólares e 28 centavos. Se ganhar aí começa a estressar e começa a mirar patamar entre 100 e 102 dólares. Minério de ferro lá em Singapura subiu no pregão regular uma alta de 0,84, no aftermarket subiu um pouquinho mais, 0,36 de alta. Tá dando uma leitura aqui de um pivôzinho no diário, depois de uma longa pernada de queda aí no minério, começa a reagir, mas a dinâmica ainda é bastante fraca, né? Precisaria voltar ali para cima da região dos 98 a 100 dólares para mostrar um pouquinho mais de força e uma possível reversão. Metais preciosos, o ouro, que subiu nos últimos dois pregões, hoje vem caindo de maneira mais significativa, queda de 1,64%, volta a testar a média de 9%. Se perder a mínima de sexta-feira, pode caracterizar um topo duplo e a correção começar a aparecer novamente aí no ouro. A prata também caindo forte hoje, queda de 3,41%, depois de subir ontem 1,70, já ativando um topo duplo aqui na prata, né, dado que ela perdeu a mínima de sexta-feira, então pancada forte aí para a prata. E a gente pode ver uma correção se estendendo ali até a média de 21, média de 50, na região dos 61 dólares. E criptomoedas, o Bitcoin é próximo do 0 a 0 hoje, negocia com 0,12 de alta depois da forte alta de ontem, segue um pouco mais lateral olhando aí os últimos meses, né? Bem travado entre a região de 67 como resistência e 62 como suporte, enquanto não romper uma dessas barreiras, né? Tanto de resistência quanto de suporte, deve continuar trabalhando sem definição de tendência. E o Ethereum hoje também praticamente estável, caindo 0,05 depois de ter subido forte ontem. O Ethereum também lateral nas últimas semanas, últimos meses. Região de resistência ali próximo dos 2 mil dólares, junto com a média de 200 que está caindo. E suporte ali na região dos 1.800, junto com a média de 50 que está subindo. Então, efetivamente, o preço está travado, enquanto as médias de 200 vem caindo, a média de 50 vai subindo. Vamos ver para que lado que irá romper o Ethereum e começar a trazer uma tendência mais direcional. Seguimos então observando o noticiário, pesquisas eleitorais, cenário aí de conflitos geopolíticos entre Estados Unidos e Irã, olhando o cenário macro, a curva de juros que vem afetando aí de maneira significativa os mercados, e a dinâmica ainda segue muito ruim e bastante complicada para pensar em compra no momento, apesar do Ibov ter caído forte. Então vamos esperar um sinal mais claro e ficar de olho no cenário para a semana, tá bom? Um grande abraço a todos, vejo vocês amanhã para o novo Panorama de Mercado. Valeu!